Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos introduzir um conceito muito importante para a física, que é o conceito de carga elétrica. Tá? E para isso a gente vai começar analisando um dos processos de eletrização, que é o chamado de processo de eletrização por atrito. Tá? Então vamos começar na aula de hoje, expondo então para vocês por que estudar os fenômenos elétricos. Né? Então a grande motivação que eu trouxe para vocês vem dessa imagem aqui. Ó. Essa imagem, ela é uma imagem que não é verídica, né? Ela é uma representação gráfica de um raio atingindo um avião. Né? Quais seriam as implicações físicas desse fenômeno, né? De um raio atingir um avião? O que isso implicaria? Né? Obviamente isso vai fazer, você se questiona, né? Imagina, poxa, se cai um raio no avião, será que os passageiros vão estar seguros, né? Será que não vai dar algum tipo de interferência nos equipamentos elétricos ali que o comandante usa, né? Então, essa é uma questão importante, né? Então, por que estudar os fenômenos elétricos? Bom, a gente quer saber o que acontece nesse tipo de situação, tá? Então, vamos lá. Para entender o que acontece quando um avião é atingido por um raio, a gente precisa entender e saber muito bem como é constituída a matéria, né? A gente precisa saber, precisa conhecer a estrutura da matéria, né? Bom, e a gente sabe já que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? E toda a matéria ela é constituída de elementos químicos, que são os átomos, né? Então os átomos eles se combinam para formar elementos, né? Que vão aí se combinar e se juntar para formar a matéria, tá? Basicamente, então, a gente tem essa representação aqui de um átomo, tá? Esse é o modelo planetário de um átomo. Então, o que tem no átomo, né, na matéria, dentro do átomo? Bom, primeiramente você consegue definir bem aqui um núcleo, né? O núcleo atômico, e dentro do núcleo você encontra dois tipos de partículas elementares. A gente tem ali os prótons, né, que eu estou representando aqui por azul. Então a gente tem os prótons, eles estão lá no centro, no núcleo atômico, e eles têm uma carga elétrica positiva. Tá? E aqui o símbolo que a gente usa para representar um próton é o P com o sinalzinho de mais em cima. Tá? Então isso aqui é uma representação simbólica do que vem a ser um próton. Então um próton é uma partícula elementar, né? Uma partícula atômica que se encontra no núcleo atômico, tá? No núcleo do átomo. E a gente tem aqui do lado também dos prótons, lá dentro do núcleo, essa partícula Nzinho aqui que a gente deu o nome de nêutrons. Tá? Então os nêutrons eles não têm carga elétrica. Aí eles são representados pela letra Nzinho. Tá? Fora do núcleo, tá? Fora do núcleo atômico, você encontra uma região onde existe uma probabilidade de você encontrar essas partículas ali, chamadas de elétrons, tá? Os elétrons, eles já possuem uma carga negativa, tá? E aí, o símbolo que a gente usa para representar os elétrons é o E, com o sinal de menos ali, tá? Então, a gente já conhece isso. A gente vem vendo a estrutura da matéria desde o primeiro ano, tá? Tanto em física quanto em química. Então, o que a gente precisa conhecer aqui? Saber exatamente. Bom, que no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? O número de carga positiva tem que ser igual ao número de carga positiva. Então, aqui a gente tem o NP, número de cargas positivas, tem que ser igual ao número de cargas elétricas negativas, tá? Então, aí o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Então, aqui você tem carga positiva, tem que ser igual ao número de carga negativa. Por que isso? Porque um átomo, ele é eletricamente neutro, tá?
ele não apresenta uma carga elétrica resultante. O átomo ele é eletricamente neutro. Todos os elementos da tabela periódica eles são elementos neutros. Tá? Eles não têm excesso nem falta de elétrons ali. Beleza? Então é isso que a gente precisa saber da estrutura da matéria. Tá? Então, outra coisa que a gente precisa saber é o comportamento dos prótons e dos elétrons. Bom, prótons repelem prótons e elétrons repelem elétrons. Tá? Então aqui você tem uma repulsão entre dois prótons. Tá? Aqui eu estou representando os prótons, então entre eles, se eu tentar aproximar dois prótons, eles não gostam de ficar juntos, então surge uma força de repulsão. Tá? Existe uma força que vai repelir os dois prótons ali. E também acontece essa força de repulsão entre dois elétrons. Tá? Então a gente tem uma força de repulsão que também ocorre entre esses dois elétrons. O processo não acontece quando eu tento aproximar um próton de um elétron. Tá? Se eu tentar aproximar um próton de elétron, eles gostam de ficar perto um do outro. Então ocorre aí uma força de atração. Entre prótons e elétrons ocorre uma força de atração, e entre prótons e elétrons surge uma força de repulsão. Tá? Essa é uma propriedade bem básica da estrutura dos elementos que constituem a matéria, tá? Das partículas que constituem a matéria. Daí você pode se perguntar, bom, se próton repele próton, então como é que você consegue garantir a estabilidade do núcleo atômico? Né? Poxa, no núcleo você encontra os nêutrons e os prótons. Então vai ter prótons ali concentrados numa região do espaço muito pequenininha. E a gente está vendo aqui, basicamente, que próton repele próton. Então, o que acontece ali para garantir a estabilidade do núcleo? O que me garante que esses prótons não vão se espalhar para todas as direções? Né? Bom, no núcleo atômico surge uma força nova, que é a força nuclear forte. Essa é uma força nuclear que ela tem um alcance muito pequeno. Tá? O alcance da força nuclear forte é justamente ali da região da ordem de grandeza do núcleo atômico. Então aqui ó, eu tenho uma representação do nosso núcleo atômico, tá? Aquela região central do átomo, eu estou ampliando aqui, para a gente conseguir ver. E ali a gente encontra nêutrons e prótons, tá? Aqui a gente tem um nêutron, aqui a gente tem um próton. E o que acontece entre um próton e o outro próton é que ocorre essa interação nuclear forte. Só essa interação nuclear forte, ela só vai existir dentro do núcleo, tá? Ela só existe nessa região, ela tem curto alcance. Tá? Fora disso, ela não é presente. Tá? Bom, e devido à distribuição dos elétrons, como eles estão mais afastados do núcleo atômico, os elétrons eles podem facilmente escapar do átomo, e alguns elétrons que estiverem vagando ali ao redor do átomo, eles podem ser capturados por esse átomo. Tá? Quando isso acontece, se algum elétron do átomo escapar, ou se esse átomo capturar um elétron que está ali passando de bobeira, a gente diz que esse átomo está eletrizado. O corpo foi eletrizado. Tá? Então aí a gente tem um processo de eletrização acontecendo. Tá? Então a eletrização vai ocorrer quando o átomo vai ganhar ou perder elétrons. Tá? Um átomo ele não vai ficar eletrizado por ganhar ou perder prótons, isso é muito importante. Um átomo só fica eletrizado se ele ganhar ou perder elétrons. Tá? Beleza. Vamos continuar aqui. Então vamos considerar, por exemplo, esse corpo que eu estou representando aqui. Né? Esse é um corpo redondo, tá? Um corpo esférico, que ele é eletricamente neutro. Se ele é eletricamente neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Vamos contar aqui quantos prótons a gente está vendo nesse corpo. A gente vê 1 próton, 2, 3, 4, 5.
Então, o número de prótons eu posso escrever que o número de prótons é igual a 5. E aí, da mesma maneira, a gente pode contar o número de elétrons. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elétrons. Então, aqui o número de elétrons também é igual a 5. Obviamente, então, esse corpo é eletricamente neutro. Ele não apresenta uma carga ali efetiva, tá? Esse corpo, ele vai ficar eletricamente carregado com carga negativa se esse corpo ganhar elétrons. Então, se eu adicionar elétrons a esse corpo aqui, ó, se esse corpo, por alguma maneira, por algum processo que a gente ainda não sabe qual, se esse corpo ganhar elétrons, a gente diz que esse corpo está eletrizado negativamente, tá? E se, por outro lado, esse corpo perder elétrons, tá? Então, se a gente retirar elétrons desse corpo aqui, esse corpo vai ficar com um excesso de carga positiva, tá? E aí a gente diz que esse corpo está eletrizado positivamente, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei bastante no lado esquerdo, tá? Eu coloquei bastante elétrons, tá? Então você vê que efetivamente tem um maior número de elétrons do que número de... Deixa eu escrever do outro lado. Nesse caso aqui, ó, você tem um maior número de elétrons. O número de elétrons é maior do que o número de prótons, tá? E do outro lado, do lado direito aqui, você tem que o número de elétrons é menor do que o número de prótons, tá? E aí você tem as duas configurações, as duas possibilidades de um corpo apresentar uma carga efetiva, positiva ou negativa, tá? E aí, o processo pelo qual o corpo ganha ou perde elétrons é chamado de processo de eletrização. Então, se por alguma maneira, se alguma coisa que você fez com o átomo resultou num excesso ou perda de elétrons, quer dizer que esse processo é chamado de eletrização. Você conseguiu eletrizar o seu corpo, tá? E aí existem vários tipos de processos de eletrização. Bom, a gente vai ver, a gente está vendo aqui nessa aula o processo de eletrização por atrito, tá? Existe um experimento muito divertido que é de você encher um balão, né? Você enche um balão com ar, então esse procedimento vocês inclusive podem testar em casa, tá? Tem esse experimento aí que eu vou deixar para vocês. Bom, a gente primeiro vai encher um balão com ar, tá? E depois a gente vai cortar pedacinhos pequenininhos de papel, tá? Esse é o procedimento 2. Depois vocês vão esfregar o balão, vocês vão friccionar o balão na sua cabeça, no seu cabelo, tá? Você vai ter que esfregar bem, esfregar bastante o balão na sua cabeça, tá? E depois você vai aproximar o balão desses pedacinhos de papel. E na imagem aqui que eu estou colocando do lado, você vai ver exatamente o que vai acontecer, tá? Vocês podem verificar esse experimento em casa. Aqui vocês conseguem ver que os papeizinhos estão meio que saltando, eles estão saltando aqui do chão, dessa bancada, e indo direto pro balão, tá? Vocês conseguem ver nessa região aqui um monte de papelzinho ali grudado no balão, tá? E isso é um fenômeno que acontece porque você atritou, você friccionou dois corpos diferentes. Você está friccionando, você está esfregando o balão no cabelo. Ao friccionar, ao esfregar, ao atritar um corpo em outro corpo, você permite que esses corpos troquem de elétrons, tá? Ocorra uma troca de elétrons. E aí você está exatamente efetuando um procedimento, né, um processo de eletrização, tá? Exatamente isso que vai acontecer ali no balão, né? Você está eletrizando, né? Por causa dessa transferência de elétrons, né? Eu vou até circular aqui, ó. Essa transferência de elétrons ocorre porque você está esfregando o balão na sua cabeça, tá? É importante, inclusive, que o cabelo esteja limpo, tá, gente? Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Tem que ser o cabelo limpo, porque se o cabelo estiver sujo,
com gordura humana, esse experimento não funciona, tá? A gordura não é uma boa condutora de eletricidade, então se o cabelo estiver sujo não vai funcionar, tá? Então, nesse experimento do balão, o balão vai ganhar os elétrons e o cabelo vai perder os elétrons, tá? Então, os elétrons que o cabelo perdeu vão ser adquiridos pelo balão, tá? E como que a gente sabe quem é que vai ganhar e quem vai perder esses elétrons, né? Como é que a gente vai saber disso? Bom, a gente sabe disso porque ao longo da história, os físicos construíram uma série que é chamada de série triboelétrica, tá? Ela vai nos ajudar na determinação do sinal da carga elétrica, tá? Não no valor da carga, mas no sinal da carga elétrica. Então, essa série, basicamente, quem está em cima, quem está mais em cima dessa série, aqui está a série triboelétrica, tá, gente? À esquerda, a gente está representando essa série triboelétrica, tá? Quem está mais acima nessa série, nessa lista aí, vai perder elétrons. Quem perde elétrons fica positivo, tá? Então, quem perde elétrons fica positivo. E quem está mais abaixo vai ganhar elétrons. Quem ganha elétrons fica negativo, tá? Então, quem está mais abaixo ali fica negativo. Então, quais são os corpos que a gente está atritando? A gente está atritando um balão, né? O balão é feito de látex, e o cabelo humano, né? A gente pegou o balão e esfregou na cabeça, né? Na cabeça com o cabelo humano. Então, olha só, perceba que aqui na nossa tabelinha, o cabelo humano está aqui, eu marquei aqui para vocês, tá? E a borracha ali, ó, a borracha é feita de látex, né? Vem da seringueira. Então, a borracha ali também eu posso colocar o látex ali. Se não tiver exatamente onde está a borracha dura, vai estar próximo ali, tá? Não vai ter muito problema. O que importa aqui é que o cabelo humano está mais acima. Então, o cabelo, como ele está acima na série triboelétrica, ele vai ficar positivo, ele vai perder elétrons. E ao perder elétrons, o balão vai ganhar. Tá? Como o balão está mais abaixo aqui, ó, o balão é feito de látex, o balão vai ganhar esses elétrons. Então aqui eu fiz uma representação do que está acontecendo. Tá? Vamos considerar esse balãozinho verde, exatamente da nossa figura. A gente tem esse balão que ele vai ficar eletrizado negativamente, tá? E o cabelo humano ali vai ficar eletrizado positivamente, né? Agora, a gente não sabe explicar por que o balão, depois de você... A gente entendeu por que o balão vai ficar negativo e por que o cabelo vai ficar... Desculpa. Por que o balão fica negativo e o cabelo vai ficar positivo. Mas a gente não sabe ainda explicar o porquê que eu pegar esse balão, depois de esfregar na cabeça, ele aproxima, ele consegue fazer com que os papeizinhos comecem a pular. A gente não sabe explicar isso ainda. Tá? Por que isso acontece? Bom, os papéis, gente, os papéis estão... eles não têm carga, tá? Os papeizinhos estão paradinhos ali, eles não têm carga elétrica, porque você não fez nenhum procedimento ali para que eles ganhem carga elétrica. Tá? O que acontece com os papeizinhos? Quando você atrita o balão com a cabeça, né, o balão adquire uma carga elétrica. E os papéis, quando você pega o balão e aproxima do papel, a gente viu que elétron repele elétron e aproxima os prótons, né? Eles gostam dos prótons. Então, exatamente o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou representar um papel, ó, vou aqui pegar uma ampliação do que seria um pedacinho de papel, né? Se eu aproximar esse papel, se eu pegar esse papel e aproximar aqui desse meu balão, o que vai acontecer? Essa minha região aqui, ó, que está mais próxima do balão, como o papel está neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tá? Eu vou até, inclusive, representar aqui as quantidades de prótons e elétrons, tá? Vamos colocar aqui 3 elétrons e 3 prótons, tá? Já que esse corpo está neutro. Quando eu aproximo esse papel do balão, né, o que vai acontecer? Perceba que essa região aqui mais próxima tem prótons e elétrons.
como eu estou aproximando do balão que está negativo, esse elétron aqui esse elétron não vai gostar de ficar perto desse elétron aqui. Então ele afasta, né? O resultado é que após você aproximar o balão dos papeizinhos, o resultado é isso que vai acontecer, ó. Os elétrons vão ficar afastados, né? E os prótons vão ficar nessa região. Essa região vai ficar positiva porque os elétrons que estavam aqui, eles foram afastados, tá? E aí, esse procedimento aqui é chamado de polarização. Você formou polos. Esse é um polo positivo e esse é um polo negativo, tá? E aí, esse lado, como está positivo, ele gosta de ficar perto dos elétrons. Por isso que os papeizinhos começam a pular em direção ao balão, tá? É esse procedimento. É por isso que não quer dizer que os papeizinhos têm uma carga elétrica ali, que está sendo aproximada pelo balão. O balão está negativo e os papeizinhos teriam uma carga positiva. Não. Os papeizinhos, eles estão neutros. Só que, ao aproximar o balão dos papeizinhos, ocorre esse fenômeno de polarização, e aí você consegue com que haja uma força de atração entre essa carga positiva que está nesse polo positivo com essa carga efetiva aqui no balão que está completamente negativa, tá? Bom, essa quantidade de carga elétrica, ela pode ser quantificada, tá? Um corpo pode ter mais carga elétrica ou menos carga elétrica, tá? E aí, essa quantidade de carga elétrica, ela vai ser representada pela letra Q maiúsculo ou letra Q minúscula, tá? Então, Q vai representar pra gente a quantidade de carga elétrica, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa nossa primeira aula, né? Eletrização por atrito. Espero que vocês gostem. Dê um like no vídeo para fortalecer e a gente se vê na próxima. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.